Baseado no livro best-seller amplamente elogiado de David Grann, Killers of the Flower Moon se passa na década de 20 em Oklahoma e retrata o assassinato em série de membros da nação Osage, rica em petróleo, uma série de crimes brutais que ficaram conhecidos como o Reino do Terror, provocando uma grande investigação do FBI envolvendo J. Edgar Hoover. Segura aí que já te conto os detalhes. Olá, cinéfilos e série maníacos de plantão! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e esse é mais um Pode Ver Sem Medo. O livro em que o filme Assassinos da Lua das Flores se baseia foi escrito sobre eventos reais. Uma série de assassinatos de nativos norte-americanos bem abastados, que ocorreu no condado de Osage, em Oklahoma, no início da década de 20. Relatos dizem que o número de vítimas atingiu 60 nativos, mas estima-se que sejam muito mais. A investigação no condado de Osage foi a primeira apresentada ao recém-formado Federal Bureau of Investigation, vulgo FBI, e foi liderada por J. Edgar Hoover. Nas décadas anteriores à Primeira Guerra Mundial, os membros da nação Osage em Oklahoma tornaram-se ricos, e de ricos logo em milionários. Isso depois da descoberta de petróleo nas suas terras. Aliás, a cena dos índios dançando cobertos de petróleo é memorável nesse filme. Toda a fotografia é impecável. Você não ousa duvidar nem por um segundo que está na década de 20. E o que poderia ser mais tentador para os fazendeiros brancos, cuja aquela área cultivada não prometia tal fortuna, do que se casar com mulheres Osages e obter assim o controle de suas ações petrolíferas. E isso é o que o pecuarista William Hale, interpretado por Robert De Niro, apresenta como um plano de ação para o seu jovem sobrinho sem rumo, Ernest Burkhart, que é interpretado por Leonardo DiCaprio, até então um simples ex-combatente recém-chegado da guerra. Molly é a mulher Osage no centro dessa extensa história de ganância e traição da vida real. Confiante, mas nada ingênua, ela sabe que Ernest cobiça sua riqueza, mas há um afeto crescente entre os dois, e o seu casamento magnificamente realizado é uma ocasião feliz. O elenco do filme inclui 3 vencedores do Oscar: Robert De Niro, Leonardo DiCaprio e Brendan Fraser, além de 2 indicados, que é o John Lithgow e o Jesse Plemons, que aliás já tem um vídeo aqui no canal sobre ele. O link vai aparecer num card aqui em cima. De cima a baixo do elenco conseguimos ver o melhor de cada ator. Todos têm sua devida importância em cena, mesmo que essa seja a menor possível. Todos desempenham o papel de forma extraordinária. De Niro está simplesmente em outro nível. Ele equilibra uma certa simpatia de cidade pequena com uma ameaça predatória. Você fica com medo dele em algumas cenas, mas se não fosse pelo roteiro deixar bem claras suas intenções, você poderia até ficar meio na dúvida, sem saber de qual lado ele está. Ou seja, aquele verdadeiro lobo em pele de cordeiro que já conhecemos. DiCaprio tem uma atuação primorosa, com uma boca cheia de dentes podres e alguns trejeitos que ele deu ao personagem, como por exemplo franzir as sobrancelhas e alongar o queixo, nos oferece um homem que é amoroso, fraco e feio. É feio sim, no fundo da sua alma. Sua interpretação evolui no decorrer do filme. E para mim, ela alcança o ápice em uma cena que ele recebe uma triste notícia enquanto está preso numa cela. Conseguimos sentir a sua dor naquela atuação forte e profunda do seu personagem. E claro, ficamos maravilhados ao ver o peso pesado de Niro versus Jesse Plemons, um dos melhores atores da sua geração. E caras como John Lithgow e Brendan Fraser, que mesmo como coadjuvantes conseguem brilhar e chamar a atenção para eles. Mas Lily Gladstone, uma atriz nativa americana que apareceu recentemente em Reservation Dogs da FX, é extraordinária no papel mais importante do filme. Scorsese esteve no programa do Jimmy Kimmel agora em outubro e falou como Lily e DiCaprio acharam uma química juntos, em apenas uma improvisação de cena. What was that? Shomikasi. That's how you are. I don't know what she said, but it must have been Indian for handsome devil. You know, what you see there at that moment when he said, I don't know what that is, but it must be Indian for handsome devil, that's an improv, and that's really her laughing. And there you see how they came together as actors.
And from Speaking- that moment, throughout the whole picture, we were like a unit. Molly, interpretada por ela, tem ternura, cautela, distanciamento e às vezes até coragem. Quando a sua irmã Ana parece morta com evidências de assassinato, ela se junta a uma delegação Osage rumo a Washington para pedir uma investigação sobre os assassinatos na comunidade. As constantes mortes dos Osages acabam chamando a atenção da nova Força Federal, o FBI, que envia uma equipe liderada por Tom White para investigar. Os roubos incomensuráveis e dezenas de mortes suspeitas que não foram investigadas, como jovens perdendo a saúde devido às doenças misteriosas, assassinatos que pareciam suicídios, nos deixam a princípio achando que temos um mistério a ser desvendado. Quando na verdade o que temos é um esquema sórdido dos brancos da cidade para ficarem com as riquezas dos Osages, e que é algo que é normalizado por todos, liderados ali pelo Rei Hale. E então vamos percebendo que todo aquele discurso de apreço pelo povo Osage é algo encenado por ele, pois fica claro seu racismo quando ele diz para o sobrinho em uma cena lá no começo: "Você consegue suportar a espécie deles?" Mais racista que isso, impossível. E ele pretende agora ter a posse de tudo que seu sobrinho conquistou com o casamento com Molly, desde que ele elimine toda a linhagem de herdeiros que ela tem no caminho, inclusive ela mesma. E o que vai se desenrolar na vida desse casal apaixonado é uma lente de aumento de tudo que aconteceu com tantos outros casamentos entre os brancos e os Osages, que resultaram no extermínio de tantos deles por riqueza. E em alguns momentos durante o filme, ficamos até em dúvida se o Ernest é apenas um peão nas mãos do tio, sendo ingênuo e cedendo por medo, ou se na verdade ele é um dissimulado, que já entendeu todo o esquema e que, apesar de amar Molly, ele ama ainda mais o dinheiro. E é impressionante pensar que tudo isso aconteceu por ambição e ganância desmedida. E se olharmos na história por muitas e muitas vezes, é triste pensar que ainda pode e certamente continuará acontecendo esse tipo de coisa. E infelizmente, Scorsese chega a uma conclusão delicada e até magistral para Killers of the Flower Moon, depois de um impressionante capítulo processual policial que apresenta o Fraser e o John Lithgow em atos judiciais explosivos. Scorsese também falou em sua entrevista que trabalhou diretamente com integrantes da tribo Osage, na frente e por trás das câmeras. The Osage Nation, they were in front of the camera, behind the camera. The point is that in this case, in terms of the Native American indigenous people, you got to deal with who they are. You can't have people coming in and, playing them in a way. And as many as we could get to perform in front of the camera, they did. É isso, temos aqui muita autenticidade envolvida. E você deve ter ouvido falar que Killers é longo, 3 horas e 26 minutos, se move no ritmo grave e medido. Mas exatamente a que velocidade deveria ir uma história de genocídio sistemático? Detalhes aqui são importantes e relevantes, e a cadência do filme nos permite imergir em cada acontecimento, de forma que se sinta e não só se veja o que aconteceu. Penso que o filme nos dá o tempo certo para digerir aquilo que se passou. E uma curiosidade aqui é que quando esse filme foi apresentado no Festival de Cannes, foram aplaudidos de pé por todos os presentes. Eles foram ovacionados. A cena é de arrepiar. Seria essa uma previsão de que muitos prêmios estão por vir? Eu acredito que sim. Esta é a 7ª colaboração entre Scorsese e Leonardo DiCaprio, e marcará também a 11ª colaboração entre Scorsese e De Niro. Isso se for levado em conta o curta-metragem The Audition, de 2015. Esta também é a 4ª vez que DiCaprio e De Niro aparecem juntos em um filme. E, no entanto, é a primeira vez que Scorsese, De Niro e DiCaprio colaboram juntos em um longa-metragem. E fica claro aqui o resultado da combinação de peso entre esses três. O enredo ele é bem denso e com certeza é um filme peculiar que não irá agradar a todo tipo de público. Mas se você der uma chance e sentir a história, então você pode e deve ver sem medo. Vai por mim, porque o filme é sim grande.
mas é grandioso acima de tudo, uma verdadeira obra-prima. E você, já assistiu o filme? Comenta aqui o que achou. E se quiser saber mais sobre filmes, séries e até colecionáveis, passa lá no meu blog, eu vou deixar endereço aqui na descrição. E por hoje é só. Se curtiu este vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nadinha. E até a próxima!